Boa noite a todos. Sejam todos sempre bem-vindos à página oficial do Centro Espírita Verdade e Luz, aqui no Facebook e agora também no YouTube. Hoje aqui estamos para mais um Evangelho na Web. Nossa explanação evangélica de hoje será com base no livro Fonte Viva, número 142, de Francisco Cândido Xavier, ditado a ele pelo Espírito de Emmanuel. E como fazemos em nossas casas durante o Evangelho no lar, e também como ocorre no Verdade e Luz, antes de darmos início ao estudo e à realização da leitura, eu convido vocês a realizarem conosco singela prece de abertura, lembrando sempre que aqueles que assim desejarem podem, desde já, estar colocando um copo com água para que seja fluidificada. Então, vamos juntos pedindo aos espíritos superiores, ao nosso querido Mestre Jesus, que nesse momento nos ampare, amplifique o nosso entendimento para os seus ensinamentos. Silencie nossas dores, as nossas preocupações e, para tanto, nós vamos orar a única prece que Ele próprio nos ensinou quando aqui caminhou entre nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e dando início à nossa leitura, como dito, número 142 do livro Fonte Viva. Em algumas edições, página 317. Então, tem uma citação de Paulo, né, em Efésios, capítulo 4, versículo 28. E nos diz assim: não furtes, é o título dado por Emmanuel. E aí a citação de Efésios: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com que as suas mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo. E aí vem Emmanuel nos dizendo as seguintes palavras: há roubos de variada natureza, jamais catalogados nos códigos de justiça da terra. Furtos de tempo aos que trabalham, assaltos à tranquilidade do próximo, depredações da confiança alheia, invasões nos interesses dos outros, apropriações indébitas através do pensamento, expoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade e da má-fé. Almas impiedosas existem.
penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, dilapidando-os em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Por esse motivo, a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. Se aceitaste o Evangelho por norma de elevação da tua vida, procura, acima de tudo, ocupar as tuas mãos em atividades edificantes, a fim de que possas ser realmente útil aos que necessitam. Na preguiça está sediada a gerência do mal. Quem alguma coisa faz tem algo a repartir. Busca o teu posto de serviço. Cumpre dignamente as tuas obrigações de cada dia. E atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, atravessarás o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Bom, gente, juntos vamos aí tentar entender, né, o que nos trouxe essa mensagem de Emmanuel. Veja bem, esse livro, Fonte Viva, é até deselegante eu falar isso, até porque não, tanto as obras todas as obras do Chico, seja por Emmanuel ou por outro espírito, elas são assim de uma profundidade, de uma abrangência incrível. Mas eu realmente tenho muita afeição por todas o conteúdo aqui desse livro do Fonte Viva, eu aprecio bastante. E essa lição, ele todo é de fácil entendimento, mas essa é de uma claridade absurda, né? Pouco se faz necessário dizer aqui sobre, né? Então, veja, outro dia mesmo nós falávamos a respeito do pensamento em um outro evangelho. Obviamente não foram todos aí que acompanharam, mas nós mencionamos, né, que tudo primeiro ocorre no plano mental, né, para depois acontecer em palavras e através disso, né, gerar a atitude, né. Então, realmente há variados tipos de roubos que jamais teria, né, a lei da terra como listar, né, como catalogar, né. Então, nós roubamos o tempo do outro, né. Quando a gente chega aí reclamando da vida, né, a gente educadamente em sociedade, formalmente, criou-se o hábito de perguntar para o outro: oi, você vai bem, né? Como vai, né? E realmente a gente não quer saber se o outro tá bem ou não, né? A gente pergunta porque, sei lá, aí no passado alguém inventou que é elegante, né? Que nós nos portemos dessa forma, né? E o outro responde que tá tudo ótimo, também não estando nada bem com ele. Mas o fato em si já é aí, já caberia a gente dizer várias coisas sobre isso, mas como não é o tema, né? Nem eu tô tão pouco aqui dizendo que é o certo. Mas que essa vertente aí, ela tem um contraponto, que é o seguinte: é aquela pessoa que você pergunta assim como vai e tudo mais, né? Querendo saber ou não querendo saber, né? Não importa aqui no nosso caso,
e a pessoa ali se põe a lamentar despretensiosamente, às vezes, assim, mas não se importando com o ouvinte, percebe? Se ele também tem problema, então às vezes, eu tô inconsolável porque morreu o meu cachorro. Puxa, dói pra caramba. O meu cachorro pra mim é um filho, né? Então, assim, não tô dizendo que aqui dizendo pra vocês que não dói. Puxa, é uma perca terrível. Mas você sabe, se o ouvinte acabou de perder a mãe, o pai, o filho, o irmão, a tia, sei lá, num acidente de avião, caiu o avião, morreu a família inteira. Não, a gente simplesmente não se preocupa, né? Por quê? Porque a minha dor sempre é maior do que a dor do outro, né? Então, eu não me importo com o tempo dele. Eu furto o tempo nesse sentido. Então, nesse momento, eu tô desgastando esse companheiro, tô prendendo ele ali num problema que é meu, por horas a fio, às vezes, né? Drenando toda a energia dele e sem me dar o trabalho de saber qual o momento que ele passa, né? Assaltos à tranquilidade do próximo. Então, de repente a pessoa tá assim, super lá, tranquila, super bem resolvida com determinada situação, e a gente vem lá com aquele veneninho, assim, às vezes não por maldade, né? Às vezes é até por ignorância, por descuido, enfim, às vezes escapa, não importa, né? Não era para escapar, porque se a gente tem que vigiar, então não estamos aí vigiando o suficiente, né? Então a pessoa tá lá super tranquila, contente com aquela casa que acabou de comprar, né? E a gente vai lá, puxa vida, mas então você sabe que aqui que esse bairro não é legal, que esse bairro é violento, não sei o que, né? Enfim, tira a tranquilidade do outro. E essa que eu acho que é uma das mais tristes, assim, da gente lidar, e que a maioria de nós já sofreu e provavelmente já empreendeu também no outro, né? Depredação da confiança alheia. Nossa, quantas vezes a gente tira a confiança do nosso companheiro, né? A confiança, gente, ela se dá em diversas em diversos momentos, assim, em diversas colocações. Então, é a confiança, assim, aquela confiança entre o casal, né? Puxa vida, eu sou lá casada com a pessoa vai, fica com outra pessoa, né? Como diz hoje, né? Fica, sai, né? Vai lá, namora com aquela pessoa e tal. É óbvio que a confiança foi rompida, né? Porque existia ali um pacto ainda que silencioso de fidelidade. Eu confiava nessa pessoa. Ao mesmo tempo que a minha confiança pelo meu cônjuge aí foi abalada, a confiança em mim mesma também é abalada, porque quando a gente sofre algum tipo de depredação aqui da confiança, como diz Emmanuel, é sempre dois lados, perceba? Porque, continuando nessa linha de raciocínio aí do relacionamento amoroso, que eu acho que fica mais claro para visualizar, ao mesmo tempo que eu perdi a confiança no meu companheiro, eu perco a confiança em mim mesma. Porque eu vou me perguntar, puxa, por quê? O que faltou eu fazer? O que eu fiz de errado? Será que eu não sou
boa esposa? Será que eu não sou boa mãe? Será que eu não sou boa amiga, boa companheira? Será que eu não sou bonita, que eu não cozinho bem, blá, 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 blá. A partir daí, continue o relacionamento ou não, a confiança em mim mesma, que não é pra gente ser vaidoso, gente, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas que essa confiança em si próprio, ela é necessária para que a gente consiga se colocar de maneira adequada, se valorizar de maneira adequada, ser gratos, né, ao Pai de maneira adequada. E se eu me acho nada, coisa nenhuma, sai tudo errado, entendeu? E isso houve um fator, né, que é aquele por quem veio aí o escândalo, né? Invasões nos interesses dos outros. E aí veja, por exemplo, quando eu tomo partido numa determinada situação que não reflete em mim diretamente, então não é às vezes feito de forma consciente, sabe? Mas eu vou lá e interfiro na decisão do outro, né? Então, por exemplo, aqueles pais que querem que o filho faça medicina, é um clássico, né? Até pouco tempo atrás, o que servia a ser feito, né? Medicina, engenharia e direito. Você saiu fora um pouco disso, já não tá legal, não é verdade? Então, o interesse não é meu, a encarnação não é minha, né? Esse espírito, ele não me pertence. A vida que vai carregar e que vai responder por isso não é a minha. Então, eu não tenho direito de ir ali a ferro e a fogo, né? Então, não é que nós, enquanto pais ou mães, não possamos aconselhar os nossos filhos e dizer, olha, sabe, eu acho que você não leva jeito para tal coisa, né? Vamos fazer um teste, né? Por exemplo, eu quero ser veterinária, vamos fazer um cursinho de banho-tosa aí no final de semana para ver se você, né, aguenta com o sangue. Se tiver um bichinho no uau, uma pulguinha, um carrapatinho, você vai passar mal, você vai ficar com nojo, você vai conseguir tirar, né? Enfim, né? Direcionar, orientar para que não se perca tempo na jornada e tudo mais é uma coisa. Mas algumas pessoas fazem essa interferência, né? Na verdade, uma intervenção no intuito de domínio mesmo, no intuito de viver através da vida do outro. E assim, não é possível, né? Então eu sou responsável pelo que eu faço, pelo que eu digo, pelo que eu omito também, né? Muito importante, que a gente esquece com frequência. Mas eu não posso ser responsável em um sentido negativo, nem posso ser, vamos dizer assim, gratificada, tá? Entre aspas, pela conquista do outro. Logo, não me cabe interferir, né? Invadir o interesse que é do outro. Apropriações indébitas através do pensamento. Olha, um exemplo ótimo de apropriação indébita tem até uma passagem que fala sobre isso, que é o tal do cobiçar a mulher do próximo, né? Se a gente for retroceder aí aos mandamentos. Então, gente, em pensamento, você já errou, né? Isso que eu tava vendo no começo, né? Que nós falamos acerca disso, né? E já se foi feito, a gente usa o termo plasmar. Então, o que isso significa, assim?
a grosso modo. Quando eu penso e se a criatura na outra ponta, sobretudo, está assim despreparada, desprevenida, vamos dizer assim, eu crio uma ligação com essa pessoa. Existem casos, inclusive, de obsessão entre vivos. É uma obsessão tão grande, obsessão aí a gente pode colocar no sentido de saúde mental mesmo, tá? Não no sentido só de obsessão espiritual, porque cria-se, é lógico que tem fatores aí pretéritos envolvidos na maioria das vezes, mas cria-se um desejo tão doentio com aquilo que forma assim uma obsessão espiritual entre vivos. Então, eu me aproprio indevidamente do espaço energético, vamos dizer assim, do outro, né? E interfiro, chego ao ponto de interferir se houver não reciprocidade, mas se houver um despreparo, né, vamos colocar assim, é falta de vigia, tá? Então, se houver essa abertura no outro, eu chego a interferir, muitas vezes no sono, na alimentação, causando perturbações reais nessa outra parte envolvida, ok? Então, os mais antigos classificavam assim, usavam o termo, né? Vovô, a vovó de muitos de nós devem ter dito e vocês devem se lembrar, né? Tá com mal olhado, tá com um olho gordo. Então, gente, às vezes é essa apropriação indébita, né? Esse cobiçar, né? Vamos dizer assim, entre vários tipos de apropriação por pensamento, tá? Eu falei esse só pra gente poder entender aqui, né? Bom, espoliações da alegria e da esperança, com as chaves falsas da intriga e da calúnia, da crueldade, da má-fé. Quantas vezes a gente tirou a alegria de alguém, tirou a esperança, sob rótulos mais doces, muitas vezes, de dizer a verdade, de chamar a realidade, de descer o fulano das nuvens, né? Tira essa cabeça voada daqui, põe o pé no chão. E a esses pretextos todos, nesse momento, nós tiramos a alegria, tiramos a esperança, né? Afinal de contas, se a gente parar para analisar, quem de nós tem condições de dizer o que o outro vai conseguir fazer ou não, vai conseguir realizar ou não, seja em que esfera for, tá? Seja intelectual, material ou espiritual, seja qual for, independente de qual for, em nenhum dos casos nós temos condições de analisar se vai ou se não vai, né? Então não cabe a nós aí jogar o famoso balde de água fria, não é verdade? Almas impiedosas existem. Existem, né, gente? Penetrando sutilmente nos corações desprevenidos, né? Então, olha aí o que eu falei. O outro precisa faltar no outro a vigia.
uma pessoa que se encontre equilibrada, com uma ligação espiritual saudável, ou seja, com espíritos superiores, né? Ligação espiritual todos nós temos, né? Com as nossas companhias espirituais aí de toda a ordem, obsessões às vezes pretéritas, às vezes por conta aí de vícios dessa encarnação mesmo e tal. Tô falando de boas ligações, certo? Então, quem ora tem uma boa ligação, certo? Quem vigia tá atento e percebe essa ligação e ora. Então, é quase um ciclo, entende? Se retira, está mais atento, não se deixa envolver, não se deixa machucar. Por quê? Porque esses sentimentos, perceba que Emmanuel disse no texto que penetra sutilmente, tá? Então, não é uma facada, não é um tiro de revólver, pá, de uma hora para outra, totalmente perceptível. A maioria das vezes, isso é como entre nós encarnados, o que a gente chama de aliciamento. Então, é aquele ditado que dizia, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não tanto bate até que fura, gente. No ditado, sim. Mas nas questões aqui do espírito, se essa pedra for realmente forte, se essa pedra for realmente aí caminhando do lado de Jesus e tentando, buscando na medida do possível, mas com real esforço, com fé sincera, caminhar com Jesus, essa água aí pode bater à vontade que não vai furar nunca, entendeu? Então, são corações desprevenidos. E aí sim, dilapidando em seus mais valiosos patrimônios espirituais. Porque rouba, assim, quantas vezes, pelo menos uma vez na vida, com certeza, a gente se despreveniu aí, não vigiou ou não orou o suficiente, essa ligação não estava feita de maneira correta, ou porque eu não orava, ou porque eu não vigiava, ou porque eu fazia ambos da boca para fora e não vivia o que eu falava, né? E nesse momento a gente teve, sim, algum patrimônio valioso roubado de nós, né? Não importa, é aquele sonho que a gente acalenta e que dado momento perde-se, não é verdade? Então, quantas vezes a gente vê uma pessoa, às vezes, divorciada, falar assim, não, nunca mais vou ter um relacionamento, porque eu não acredito mais no amor. E quantas realmente passam sozinhas, né? Sem um companheiro, sem uma companheira, por desacreditar que seja possível ter materializado aquele sonho infantil, né? Eu sempre brinco falando que é o tal do comercial da margarina, né? Porque tem aquela tal daquela margarina XY, que passa aquela mesa de café da manhã bonita, com a família reunida, todo mundo brincando, gato, cachorro, papagaio, papai, mamãe, filhinho. Naquela alegria, naquela festividade, com a mesa farta, família grande. Então, junta-se uma série de fatores de paz, de entrosamento, de educação, de beleza física, de bastança ali financeira que a gente pode deduzir pela mesa farta, coisa e tal. E na prática a gente sabe que muitas das vezes não vai ser assim perfeito, bonitinho, gente, né?
Mas também não quer dizer que se eu tive lá, porque o motivo seja, não importa, né? Se foi karma e tal, se eu mereci, se eu não mereci, não é o ponto. Mas se aconteceu um relacionamento ruim e tudo mais, não é certeza que o próximo vai ser ruim também, ou vai ser bom, enfim, não tem como saber, tá? O que a gente não pode é deixar que esse tipo de sonho, esse tipo de esperança seja levado embora. Então, muitas vezes, a gente sabe que ocorrem acertos e reparações no lar entre a própria família. Então, me aceita receber aí para fins de resgate um espírito completamente averso à minha condição. E desde criança ali eu sou diminuída e humilhada, seja por esse pai ou pela mãe que aceitou aí me receber, né? Se eu deixo, se eu me encontro desprevenido e permito que ocorra em minha retirada desses valores preciosos, eu vou guardar quando esse pai fala assim: você é burra, você é incapaz, você não vai conseguir. Isso é roubar o sonho, a esperança. Isso é dilapidar o patrimônio espiritual precioso que a gente carrega. Porque eu preciso disso, desse sentimento, para cumprir a minha jornada, né? A minha trajetória. Eu não posso me deixar diminuir, percebe? Então é nesse sentido que nos fala Emmanuel. E aí ele continua, né, dizendo: por esse motivo a palavra de Paulo se reveste de sublime significação. Aquele que furtava, não furte mais. É óbvio, gente, que se até o presente momento, né, nós vínhamos fazendo algum tipo desses, praticando aí algum tipo desses ilícitos, tipos inumeráveis aí de roubos e furtos que citou Emmanuel. A partir do momento que nós decidimos, né, escolhemos o Evangelho para nossa vida, viver o Evangelho, sermos melhores, em busca de paz interior, em busca de redenção, né, de crescimento, não é mais possível que nós continuemos nos dando aí ao luxo de praticar esses delitos, né? Então, como que eu corrijo isso, né? Praticando, me ocupando. Então, é aquela história assim, às vezes, gente, eu não dou conta do meu problema, eu não dou conta da minha dor, né? E eu não dou conta de solucionar aí esse ninho, né? Ninho de gato, né? Que se dá o termo, né? Que é aquele momento assim ali que o felino fez aquele redevo de barbante mesmo. Confusão, bagunça total, deu um nó. Aí você olha e fala: meu Deus, eu não vou desmanchar esse ninho de gato aqui nunca. E não adianta eu debruçar ali no meu ninho de gato e ficar chorando: meu Deus, eu não consigo resolver, o que eu faço, tô sofrendo, nananana. Cada vez
eu vou me sentir, isso que é o complicadíssimo, que algumas pessoas não entendem o porquê de outras fazerem. Se eu ficar ali, teimando naquilo, sem parar, sozinha, tentando desatar o bendito do nó, achar a solução pro nozinho ali, para desatar aquilo e tudo mais, né? Eu não vou conseguir, eu tô batendo na mesma tecla, né? Então, Einstein já dizia, né? Tem uma frase ótima dele, que vem bem a calhar, né? Ele falava que a definição de loucura era fazer por diversas vezes a mesma coisa, esperando resultados diferentes. Gente, se eu vou lá, né, e abro a torneira, ensaboo a louça, né, enxago a louça, ponho no escorredor, que eu vou ter a louça lavada, né? Óbvio, olha, que gênio, não é verdade? Olha o gênio aí falando. Mas, por outro lado, se eu vou lá, pego a louça e jogo ela ali no poço de lama, que eu vou ter uma louça suja de lama. Se eu quero uma louça limpa e eu tô jogando ela no poço de lama e ela não tá saindo limpa, tá na hora de eu parar de jogar ela ali e ir jogar em outro lugar, entendeu? Vou jogar lá na pia da cozinha com o meu detergente, aquele que brilha, sabe? Bonitinho. E aí talvez eu venha a ter um resultado diferente. Quando a gente não consegue solucionar um problema X, né? O que ocorre, a tendência do ser humano por diversos fatores, tanto espirituais quanto psicológicos, é se sentir diminuído. E quando eu guardo a minha dor e eu vou em busca da dor do outro e a dor dele eu consigo resolver, solucionar, ou ainda que não, eu consigo diminuir, apaziguar, melhorar, né? Ainda que seja de forma paliativa, isso gera uma paz, uma gratificação tão grande, tão abençoada e tão maravilhosa, que é complicado para mim até conseguir explicar através de palavras. É uma coisa, é um sentimento tão profundo, tão forte, que é preciso experimentar para que se consiga ter um entendimento. Porque a gente falando assim fica meio surreal, é meio Matrix assim. Então você tem que assistir para poder entender, sabe? Por isso que milhares de pessoas migram, né, procuram, buscam um trabalho voluntário todos os dias. E é por isso que permanecem nesse trabalho. E é por isso que a partir daí a vida melhora. Então a vida não melhora porque melhora porque eu vou no centro espírita, melhora porque eu vou na igreja, melhora porque eu rezo, porque eu isso, porque eu aquilo. Não, gente. Melhora porque a maioria leva a esse tipo de trabalho, a esse tipo de doação ao outro. E você tirar o foco da sua dor traz já uma sanidade, uma disposição. Quando você consegue solucionar o problema do teu irmão, sanar, ajudar de alguma forma, aquilo é gratificante de uma maneira mágica e aumenta o discernimento da gente, muda a nossa realidade, muda o nosso jeito de pensar. A gente percebe o quanto é mal agradecido, o quanto o problema do outro é infinitamente maior do que o meu, a maioria das vezes. E o quanto ainda desgraçadamente a criatura agradece uma dor maior do que a sua.
e você reclama. Então, esse choque de realidade, junto com esse impacto aí psicológico, vamos dizer assim, que você ter sua autoestima melhorada, porque você se sente útil, você se sente inserido na sociedade, você se sente parte de alguma coisa, você saiu fora daquele foco, daquele problema que você não conseguia resolver e se colocou, em vez, saiu do lugar da vítima, vamos dizer, né, entre aspas, e passou ali para o lugar de solucionador, ok? Então, isso tudo gera uma mudança de comportamento maravilhosa, abençoada. E são essas atividades edificantes. Edificar, gente, é construir. Construir não precisa ser em mim, eu posso construir no outro quando o meu terreno não está pronto para ser construído. Eu posso construir no meu irmão. Isso faz com que amanhã eu possa estar pronto para construir em mim. Então, o que a gente não percebe é que a nossa vida e a vida do outro, ela está sempre entrelaçada, sabe? Por isso que na leitura nos diz assim, a fim de que possa ser realmente útil aos que necessitam. E você pode ter num primeiro momento a impressão de que você está dando alguma coisa, fazendo um favor e tal. Mas a uma certa altura do campeonato, você percebe que quem te fornece essa oportunidade de trabalho, tá? É que está te fazendo favor, porque te torna melhor, te torna mais lúcido espiritualmente falando. Enquanto que na preguiça está sediada a gerência do mal. Óbvio que é a personificação daquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, alguma coisa assim, né? Também um ditado de vovó. Eu gosto porque minha avó era a pessoa dos ditados, assim, então eu sei todos, eu acho ótimo para ilustrar. E quando a gente fica parado, sem produzir, seja aí porque razão, enfim, a tendência é de que o padrão vibratório nosso caia. Por quê? Porque a gente se distrai sempre pensando no que está faltando. Então, se eu sento lá, né, para ver um filme, eu falo, puxa vida, que porcaria de TV é essa que eu posso pagar, viu? Oh, meu Deus do céu. Ai, tem, sei lá, 20 canais aqui só. Nossa, bem que eu podia, né, poder aquele HD. Então eu vou sair para dar uma volta, para tomar um sorvete. Eu não posso porque isso, porque aquilo, papapá. E aí que começa a ir ladeira abaixo o padrão vibratório, porque você começa a focar no que falta, do que não tem. O tédio exerce esse poder sobre o ser humano. E a coisa toda aí partiu da preguiça, porque quando a gente está trabalhando, você pode ter certeza que não ocorre esse tipo de pensamento. A gente esquece até aquela conta para pagar, aquele imposto importantíssimo. Quando você está envolvido com o problema do outro, às vezes você esquece até de comer. Então, esse corpo mole aqui que dá oportunidade para o ladrão, entendeu? Entrar aí deixa desprevenido o coração, como disse Emmanuel. Quem alguma coisa
busca tem algo a repartir. Sempre, né, gente? O salário do trabalhador, né? Então, à medida que você ganha essa lucidez, essa paz, esse discernimento e tudo mais do qual eu falei, a partir de um dado momento, você tem isso para repartir. Enquanto que a gente sentadinho lá no sofá reclamando que não tem o HD no cabo, o que a gente tem, né, para repartir? Reclamação. Eu preciso encontrar outro igual a mim que também esteja aí se lamentando porque falta o tal do canal, enfim, né? Então, busca o teu posto de serviço e cumpre dignamente as suas obrigações de cada dia. Isso foi dito também num outro evangelho. Eu usei uma citação do André Luiz e vou fazer uso dela de novo agora, que ele disse assim: quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. Não é que é pra gente ficar sentadinho ali, alguém bater na nossa porta e falar assim: olha, vamos lá em tal lugar hoje, né, fazer esse trabalho, assim, não é isso. Mas que também a espiritualidade sabe quando a gente está preparado, né, quando chegou aquele momento de, em vez de ir um pouquinho mais profundo do poço, quando a gente chegou no fundo mesmo. E a vantagem de você chegar no fundo é a seguinte: você não tem mais para onde ir, você tem que começar a subir. Então, num momento desses, né, a gente está preparado para aprender, porque a gente só cresce na crise, né? É possível amadurecer, crescer no amor, mas a maioria de nós não consegue ainda. E a partir do momento que você tiver esse trabalho abençoado dado, né, chegado a esse momento, cumpre dignamente atendendo aos deveres que o Senhor te confiou, né? Então, é o que a gente falou, né? Sem fazer corpo mole, sem falar, ui, agora melhorou, vou embora, né? É sempre, gente, a mudança verdadeira. Você não tem desejo de ir embora, você não tem desejo de se omitir, de se furtar ao serviço, porque aquilo passa a fazer parte de você e você do serviço vira uma coisa só, inerente, um amor. Cria-se um amor muito grande. Então, atravessará o caminho terrestre sem furtar a ninguém. Maravilhoso, linda a leitura. Tá aí a receita dada por Emmanuel do que nós temos que fazer para atravessar aí a nossa jornada terrestre sem furtar a ninguém, né? E para encerrar, eu quero passar para vocês uma frase que, bom, eu escutei no Verdade e Luz mesmo, de onde foi sempre o local que me recebeu, e uma frase que cabe aqui foi marcante demais para mim, principalmente no momento pelo qual eu atravessava quando eu cheguei na casa, muitos anos atrás. E dizia o seguinte: procurei por Deus e não encontrei, procurei por mim e não encontrei, procurei meu semelhante, meu irmão, e nele eu encontrei os três. É a fórmula do trabalho edificante. E quem experimentar vai entender o que eu estou falando.
Bom, agradeço muito vocês, muito obrigada. E para encerrar, né, vamos agradecer juntos por essa oportunidade de aprendizado, de iluminação, que a luz que vem do Mestre Jesus possa nesse momento entrar em nossos lares, iluminando cada cômodo, cada canto das nossas casas, cada pessoa, cada planta, cada animal que lá estiver, e que os bons espíritos mentores das tarefas evangelizadoras possam nesse momento gravar nos nossos corações o que aprendemos e que aqui fique essa sementinha, mesmo que adormecida, mesmo que latente. Agradecemos, Mestre, de todo o coração a oportunidade bendita de consolo, de conhecimento e de trabalho. Pedimos a espiritualidade maior aqui presente, que abençoe e fluidifique a nossa água com o que for melhor, com o que for necessário e merecido por cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, muita paz e até o próximo Evangelho na web.